Bom, então, boa noite a todos. Nós vamos dar início à palestra As Competências do Profissional do Futuro, que vai ser proferida pela Ana Carolina Andrade. Agradecemos à palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. Essa gravação ela vai ser disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração da UNB. Pedimos aos participantes que desliguem os seus microfones e as suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas via chat. Participem também da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada vai ser a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nesta campanha. Sendo assim, agora passamos a palavra à palestrante Ana Carolina Andrade. Boa noite, gente. Primeiramente, muito prazer. Meu nome é Ana Carolina. Eu também fiz aí o curso de administração da UNB, me formei ano passado. E todo mundo que me conhece aí me chama de Bolena, então fiquem à vontade para me chamar assim também. Thaís, eu tenho uma dúvida só. É melhor a gente ficar de câmera fechada mesmo? A solicitação era que ficassem de câmera fechada para não sobrecarregar demais. Ai, que pena. Mas tudo bem, então. Eu fecho minha câmera ou fico aqui? Não, você pode ficar com a câmera aberta. Então tá bom, obrigada. Os participantes podem abrir o microfone para interagir e tudo mais. Então, que ótimo. Eu preparei um momento aqui, que a ideia é que a gente consiga se interagir mais entre a gente, tá? Eu sei que são 8h17 agora da noite e, né, não quero ficar aqui falando sozinha. Então, espero que vocês gostem do momento e que vocês consigam também tirar as dúvidas, tá? Eu separei um momento para isso também. Então, vou compartilhar minha tela aqui, que aí a gente começa o nosso momento. Bom, então, muito prazer. Como eu já falei anteriormente, meu nome é Ana Carolina, mas podem me chamar de Bolena. Eu fiz administração na UNB, entrei em 2014. Eu lembro que quando eu entrei no curso, eu estava até um pouco perdida, assim, né, do que eu queria, do que eu ia fazer. Eu entrei muito com o objetivo de empreender, porque era meu grande sonho desde quando eu era pequena. Só que eu entrei no curso de administração, simplesmente não me encontrei. E eu lembro que depois de 2 anos, eu comecei a refletir muito o que eu queria, fiz alguns testes, fiz estágio também, 2 estágios durante a graduação, e mesmo assim nada. Então, eu lembro que eu tirei um ano aí para refletir, me autoconhecer um pouco mais, e voltei para a UNB de novo, entrei na empresa Júnior, e lá eu me encontrei, assim, né? Fui consultora de projetos, era para eu só passar 6 meses, acabei passando 2 anos e meio. Eu fui gerente de projetos, depois presidente executiva da ADM no ano de 2020. E finalizei minha gestão ano passado, finalizei meu curso, me formei, e hoje em dia eu sou analista de produtos aqui na First Falcone. Para quem não conhece, a Falcone é uma grande consultoria, é muito reconhecida aí no mercado de trabalho, muito pelas suas qualidades e resultados que entregam. E a First é uma empresa do Grupo Falcone com um olhar mais voltado para a educação. Tá? Então, é isso que eu vim falar aqui com vocês sobre um tema que está muito presente no meu dia a dia, tanto como analista de produtos, como na First Falcone também. Então, até para falar para vocês, assim, sobre a First, aqui nós falamos que aceleramos pessoas que protagonizam o futuro. Então, o que seria isso, né? A gente sabe que hoje em dia o mercado está mudando muito, as profissões estão mudando demais, então as pessoas precisam estar preparadas para o futuro. Então, é isso que a gente faz aqui hoje em dia na First, tá? E eu queria propor para vocês, para a gente começar com um leve check-in, um check-in já, rapidinho, porque até falando aqui sobre o momento que a gente vai trazer hoje, sobre as competências do profissional do futuro, que é muito isso que eu falei, assim, então, será que nós estamos preparados para o mundo de transformação que está por vir? Será que a gente tem as competências necessárias para a transformação digital?
Então, vamos falar muito aqui sobre competências, vamos falar sobre algumas competências do futuro também, e eu vou trazer até alguma ferramenta de autoconhecimento para quem está um pouco perdido aí sobre o que fazer, para onde ir, se não sabe muito bem quais são os próximos passos. Então, a minha proposta agora é que a gente faça um Kahoot. Eu vou só parar de compartilhar minha tela para eu compartilhar o Kahoot em si, tá? Pronto. Então, é só entrar no link do Kahoot e com esse código aqui, do 1088721. Vou até colocar uma musiquinha. Ai, não sei se está compartilhando o som. Gente, alguém me confirma no chat? Vocês estão conseguindo ouvir meu som ou não? Ah. Agora consegui, eu acho. Pronto. Boa. Será que tem mais alguém que vai se inscrever aqui? Dá mais um minutinho, 20, 23, a gente encerra. Tá, gente, antes de eu iniciar aqui, só me confirmem se vocês estão conseguindo ver a tela na imagem do Kahoot, só para não começar e não dar certo. Ah, fechou. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Brenda. Obrigada, Tiago. Adorei a participação. Tá, então eu vou iniciar aqui. Então, nada melhor do que a gente falar sobre competências se a gente não começar, né, com um jogo sobre competências em si. Então, vou começar. A ideia é que a gente passe por algumas competências e vocês falem se essa é uma soft skills ou uma hard skills, tá? Então, quero saber aí se vocês sabem o que é isso. Se souberem, ótimo, sejam rápidos. Se não, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, vou iniciar. Então, Excel avançado é o que? Oh, boa. Olha, Luiz, segue na liderança. Pensamento crítico. Olha que teve gente passando. Bora lá. Inovação. Essa foi problemática. Inglês intermediário.
Colaboração. Ó, essa foi fácil. Olha que a Raíssa tá. Ferramentas de gerenciamento de projetos. Tem que estar concorrido aqui. Primeiros socorros. Essa é difícil. Ih, gente. Vai pular que eu coloquei muito tempo. Solução de problemas. Uau, essa foi boa também. Boa, Natália. Giovanni. E Raíssa. Gente, arrasaram demais. Obrigada pela participação. Giovanni, Raíssa e Natália, depois me mandem um WhatsApp, eu vou passar aqui para a gente conversar mais, tá bom? E amei demais a participação de vocês. Deixa eu até fechar aqui. Agora. Tá, então vou voltar minha tela aqui, na minha apresentação, até para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, tá. Então, por que eu trouxe esse joguinho aqui, né, para a gente começar a nossa conversa? Então, a gente fala muito sobre competências, a gente fala muito sobre habilidades, só que existem diferentes tipos de habilidades e competências hoje em dia, tá? Então, tem aquelas habilidades que a gente chama de hard skills, que são aquelas habilidades que a gente pode mensurar. Então, por exemplo, o inglês avançado, a gente consegue mensurar isso. Por exemplo, primeiros socorros, a gente consegue ensinar isso de forma muito fácil. Então, a aptidão técnica fácil, não fácil assim, né? Mas que é um pouco mais fácil de ser ensinada e passar os conhecimentos. Que mais que a gente colocou lá? Excel avançado. Então, é uma ferramenta de gestão de projetos também, porque é algo que a gente consegue ensinar de forma mais rápida, tá bom? E a gente consegue mensurar também. Então, por exemplo, Excel. Tem Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Então, isso a gente consegue mensurar. E o que seriam aquelas soft skills? Seriam aquelas habilidades ligadas a aptidões mentais. Então, que não necessariamente a gente vai ensinar de forma muito fácil. São aquelas habilidades que a gente tem e a gente adquire desde quando a gente é mais novo. Então, vai muito de acordo com os nossos próprios ensinamentos em casa. O que a gente faz também, elas são mais difíceis de quantificar e reconhecer e até desenvolver, mas elas também não são impossíveis. Então, eu queria muito saber aqui de vocês, assim, se vocês já tiveram uma oportunidade de desenvolver algumas habilidades na própria graduação e de que forma, assim. Então, queria até ouvir pelo menos de uma ou duas pessoas que puderem desmutar o microfone, até para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, até dando um exemplo de algumas soft skills que a gente colocou lá. A gente falou sobre inovação. Inovação é mais difícil de ser quantificado, é um pouco mais difícil também de ser ensinado. Colaboração também, a gente não consegue, eu sou avançado em colaboração. E solução de problemas, a mesma coisa que a gente também falou lá no nosso carro. Então, eu queria aproveitar esse momento e perguntar aqui, caso alguém se sinta confortável em abrir o microfone e conversar comigo.
Oi, boa noite. Boa noite. Ai, Eu sou João, falo. faço administração, né? Eu acho que assim, na graduação é uma habilidade assim que a gente acaba desenvolvendo, né? É a questão da colaboração, muito em função dos trabalhos que a gente tem que fazer em grupo, né? Assim, então, é, apresentar um trabalho, fazer um projeto, tudo isso assim, envolve, né? Uma certa colaboração. É, E com relação a uma hard skill, que seria algo mais quantificável, assim, é, vai muito das matérias que a gente pode pegar, né? Que a gente tem a oportunidade de pegar. Então, de repente, uma matéria que envolva algum sistema que você tem que aprender a mexer, um RStudio. Isso, assim, eu tive, de certa forma, a oportunidade de poder estar aprendendo e desenvolvendo essa habilidade, assim. Então, eu acho que eu tive alguma oportunidade, assim, na graduação disso. Que bom. Eu concordo muito, assim, com o João, né? Quando eu fiz o curso de administração, acho que eu desenvolvi bastante coisa também, até que o próprio João falou. E é muito importante também a gente pensar sempre o que que a gente ainda consegue fazer hoje para a gente desenvolver essas habilidades. Então, como eu falei, o mercado, ele muda de forma muito rápida, ele muda também de forma muito constante. Então, o que que vocês estão fazendo hoje, assim, para desenvolver tanto soft skills quanto as hard skills? Então, vou dar até um exemplo aqui para vocês. A gente está agora na semana acadêmica. Eu sei, né, que além dessa conversa que a gente está agora, tiveram outras conversas também e ainda vão ter. Então, vocês estão aproveitando ao máximo a semana acadêmica, estão conseguindo adquirir, né, o conhecimento e sugar esse conhecimento de forma estratégica, sim. Rairo, se você quiser desmutar o microfone também, vi que você mandou aqui no chat. Ah, então você está sem microfone. Tudo bem, então eu vou ler aqui para todo mundo. Ele falou sobre que hard, pelo menos aprendi sobre pesquisa estatística, técnica, contábeis e matemática financeira. Então, realmente, sim, são competências, né, habilidades muito importantes para a gente aqui na graduação. O computador tá difícil aqui. Boa. E agora falando um pouco mais sobre o mundo moderno, né? O mundo que a gente vive hoje em dia. Então, queria até pedir a colaboração aqui de vocês no chat, porque eu vou passar por umas imagens, eu queria saber de vocês, assim, se vocês conhecem essas coisas que eu vou mostrar agora, se não também. Então, primeiro, eu queria saber se vocês algum dia já tiveram essa TV em casa, ou então já viram essa TV. Boa, arrasou. E eu quero saber também, até de vocês, muita gente aqui falando que já, né? Qual foi a última vez que vocês viram essa TV à venda em uma loja? Essa pergunta daí é mais difícil, né? Nunca nem vi há bastante tempo. Exatamente. Olha, eu era criança. Eu também, faz muito tempo. Boa. E agora, gente, quem sabe que celular era esse? Ah, boa. Era o V3. Eu lembro que era o celular mais top, assim, do momento, que eu lembro que todo mundo queria o celular. Eu lembro que foi um dos primeiros também, né, a ter essa câmera na frente, que as pessoas conseguiam fazer selfie. E agora, quem ainda tem um rádio em casa? Né? Quem tem usa, no caso, né? Porque não basta só ter. Nossa, a mãe da Juliana tem um igualzinho, adorei. Tem um largado, exatamente, né? Às vezes a gente tem, a gente só deixa por lá. Boa. E, gente, não, isso aqui é algo que eu quero muito, eu tenho muita curiosidade de saber se vocês sabem o que é isso. Boa. Olha só, gente, eu tô de cara.
Não, a Juliana sabe, a Juliana falou aqui. Isso é um projetor das antigas, assim. Eu lembro que antigamente não tinha um projetor, que normalmente até na sala da UNB tem. Não sei se todo mundo aqui já teve oportunidade, né, de ter aula presencial na UNB, mas em algumas salas tem um projetor. E antigamente eu lembro que alguns professores, era muito raro assim, né, ter, mas alguns professores iam com isso, que eu não sei muito bem o nome, mas é um projetor, umas folhinhas assim transparentes e colocavam. Então era um trambolhão. E eu lembro que isso fazem, enfim, não sei, muito tempo. Eu acho que eu estava no ensino infantil ainda, quando vi uma coisa dessas. Eu também me sinto muito idosa, Juliana, por saber o que que é isso. Gente, não, agora esse vocês sabem, né? O famoso iPhone. Ih, dei o spoiler aqui, mas tudo bem. E agora, né, vários de uma vez. Queria saber aqui também se vocês conhecem pessoas que têm tablet, que têm uma Alexa da vida, então até um smartwatch. Exatamente. Nossa, exatamente, Iron. Esses últimos parecem até que já faz parte do nosso corpo. E é literalmente isso. Exatamente. Então, gente, por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês, né? Eu quero até mostrar uma imagem que ela fala muito sobre a transformação. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo uma TV, um rádio, um retroprojetor, um celular, que era bam, bam, bam no momento, há mais ou menos pouco tempo atrás, né? Que participou, querendo ou não, da infância de muitas pessoas aqui. E hoje, né, isso tudo já virou muito, muito, muito antigo. E isso aqui é o mundo moderno. Como o Hiram falou, parece que tem coisas que já fazem parte do nosso corpo. Então, queria até a ajuda de vocês, assim, se alguém se sentir confortável, de trocar uma ideia aqui comigo, né? Então, qual que é o desafio das empresas hoje? É estar sempre por dentro das novas tecnologias. O conhecimento também ele muda de forma muito rápido. A gente tem cada dia mais conhecimento. Então, esse é o grande desafio assim das empresas. E agora que eu quero ajuda assim de pelo menos uma pessoa para me ajudar a interpretar esse gráfico aqui. Então, não sei se vocês estão vendo, aqui é uma linha do tempo e aqui são algumas porcentagens. Então, porcentagens de pessoas que usam algumas dessas coisas aqui. Então, quem se sentir à vontade de desmutar o microfone, ou então se falar, não entendi nada, tudo bem, aí a gente vai junto. Ah, boa. Qual é a pergunta mesmo? Então, não é bem uma pergunta. É esse gráfico aqui, eu queria saber o que, que vocês entendem sobre ele. Seriam tecnologias assim que vão surgindo e caindo em desuso com o tempo, a utilização delas. É, é basicamente isso, sim. Então, a Larissa até falou aqui também sobre, ao longo do tempo, as tecnologias que foram modificando. Exatamente. Então, o que que acontece aqui, né? Vocês conseguem ver o meu mouse ou não? Alguém só me confirma aqui no chat. Boa. Ah, fechou. Então, o que que acontece? Por exemplo, aqui em 1990, teve o telefone, depois o automóvel, aí começou a eletricidade, aí um tempinho depois o rádio, o refrigerador em 1940, e só depois, lá para os anos de 60, foi existir a TV a cor. 1980, teve o micro-ondas, e depois aqui a gente começou os anos 2000 com computador, celular e começou a muitas coisas ao mesmo tempo. Então aqui vocês estão vendo que aqui a velocidade da transformação foi muito mais devagar. Então entre uma transformação digital para outra era muito tempo, muito tempo. Hoje em dia, ó, a gente quase não consegue ler aqui de tanta coisa junta que tem.
e a quantidade de pessoas usando isso também é muito alta. Então, por que que eu gosto muito de trazer esse gráfico aqui, sempre quando eu vou conversar? Porque aqui a gente vê, né, que a transformação, ela está cada dia mais rápida, assim. Então, por exemplo, a gente acabou de ter um lançamento de um iPhone novo. Aí, do nada, surge uma Alexa que você pede para ela fazer uma coisa, ela vai fazer isso por você. Né? Tem um relógiozinho lá que você não precisa nem ficar mais andando com o seu celular, você só usa ele e pronto. Então, as coisas acontecem de formas tão rápidas, que às vezes a gente nem consegue acompanhar direito, né? Então, essa é a pergunta que eu faço, assim. Então, será que a gente tem os profissionais preparados para esse mundo de transformação? E é essa pergunta que eu faço hoje para vocês também, assim, né? Vocês acham que vocês estão preparados para o mercado de trabalho, para também gerar esse tanto de transformação que está por vir? E também, né, isso não é nem para gerar uma certa ansiedade, mas é muito para refletir sobre, estou preparado, nossa, que bom, né? Mas não estou, o que que eu posso fazer hoje, assim, para eu conseguir me preparar para isso? Então, esse é o grande desafio, assim, das empresas, tá? Aqui, na First, pelo menos, a gente fala que todas as transformações começam primeiro pelas pessoas. Então, quem inova, quem produz, quem molda a cultura corporativa ainda são as pessoas e o capital intelectual. Então, as transformações, elas dependem de pessoas, dependem de lideranças, dependem de gestão, quanto também das nossas tecnologias disruptivas, que são feitas por pessoas. Então, eu vou até dar um exemplo de transformação digital, de conhecimento, até do Netflix, né, que está presente aí na vida de muita gente aqui. A Netflix, ela já está no mercado há um bom tempo, e o que que ela faz? Ela trabalha tão bem com dados, ela gosta tanto de conhecer seu cliente, que hoje em dia ela faz séries maravilhosamente bem, assim. Então, não sei se vocês gostam das séries feitas pela Netflix, mas por que que elas são tão boas? Porque a Netflix, ela entende muito a quantidade de horas que uma pessoa passa assistindo os seriados. Ela entende o tempo, assim, de seriado que as pessoas gostam. Então, por exemplo, normalmente as pessoas param na quarta temporada quando é uma série de muito tempo. Então, ela entende, começa a fazer séries mais curtas. Ela entende muito também sobre gostos, sobre dados, então ela foca muito em conhecimento para conseguir entregar a melhor experiência. E quem faz isso são as pessoas, né? Boa. Então, eu trago muito aqui sobre até as competências do futuro. Aqui foi uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que é o The Future of Jobs, que eles falam quais que são as competências do profissional de 2025. Então, aqui a gente trata muito mais de soft skills do que hard skills, que são aquelas competências mais difíceis de desenvolver, assim, mais difíceis de ser percebidas, que são competências mais comportamentais. Então, por exemplo, orientação para servir, flexibilidade cognitiva, negociação, inteligência emocional, liderança, solução de problemas complexos, julgamento e tomada de decisão, colaboração, pensamento crítico e inovação. Então, essas foram as principais competências listadas pelo Fórum Econômico Mundial. E agora, né? Eu sei que muita coisa aqui, trouxe bastante coisa, e talvez vocês estejam se perguntando, e agora, né? Será que eu preciso desenvolver tudo isso? É muita coisa, não sei se eu aguento. Mas, assim, eu falo que não. Tudo isso é um processo. Então, primeiramente, cada pessoa aqui precisa entender, assim, o que que espera do futuro, o que que espera da carreira, para depois começar a entender o que que precisa desenvolver para alcançar aqueles objetivos. Então, por exemplo, eu sou analista de produtos, né? Deixa eu até voltar aqui no slide. As competências que eu mais preciso desenvolver aqui são negociação, inovação
pensamento crítico, solução de problemas complexos. Essas são as principais, assim, que eu preciso desenvolver. Mas outras pessoas, por exemplo, que trabalham na área de vendas, talvez elas não precisem ser essas competências em si, mas sim outras. Então, aqui, eu vou dar até uma dica, assim, de ferramenta de autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é a chave de tudo, assim. Ele é a chave para você desenvolver e para você também saber o que você espera do seu futuro. Então, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, ela é o Ikigai. É uma ferramenta japonesa que o termo, ele não tem uma tradução muito certa, mas o que é mais perto é essa, que é razão de viver. Então, essa ferramenta, ela também foi tema de um livro escrito por um neurocientista japonês, que foi o Ken Moji, que é Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Tá? Então, para Moji, o Ikigai é o motivo que faz você acordar todos os dias. Então, se você encontrar algo que possa dar sentido à sua vida, isso irá manter a motivação em primeiro lugar e lhe impulsionará para o futuro a todo momento. Então, por que que eu trouxe isso, assim? Então, a ideia aqui do Ikigai, ela é muito trazer algumas provocações, tá? Por meio de 4 perguntas de autoconhecimento, para cada um conseguir identificar o seu propósito e encontrar, né, o que que espera, assim, da vida e quais que vão ser os próximos passos e as competências que cada uma aqui vai precisar desenvolver. Então, aqui, essa aqui é a ferramenta, tá? Ela é assim, como se fosse uma florzinha. Eu acho bonitinho falar assim. E primeiro, ele traz muito questionamento, assim, sobre o que você ama fazer. Então, é o primeiro questionamento em virar e não pensar em nada, assim. Então, o que você gostaria muito de fazer se não precisasse de dinheiro? O que mais te motiva e qual é a sua verdadeira paixão? Vou dar até um exemplo meu, assim. Eu amo viajar. Isso me motiva por tudo. Essa é a minha verdadeira paixão. E se eu não precisasse de dinheiro para viajar, eu viajaria o tempo todo. Tá? Então, eu quero até saber aqui no chat, assim, né? Se vocês têm alguma paixão, por exemplo, eu sei que tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de dançar. Então, se vocês têm alguma paixão, assim, que você ama fazer, que você faria se você não precisasse de dinheiro. Ou a mesma coisa. Ai, gente, eu amo comer também, tá? Adoraria. O segundo questionamento é muito esse, de o que que você faz bem, né? Então, o que você consegue fazer muito bem? Quais são os pontos fortes que as pessoas valorizam em você? Então, uma dica muito forte aqui, às vezes a gente fica com dificuldade, né, de pensar sobre isso. Então, uma dica que eu dou é até perguntar para os amigos, para os familiares, o que que eles acham em relação a isso. Por exemplo, se eu fosse perguntar para as minhas amigas o que que elas acham que eu faço bem, elas iam falar que eu faço muito bem brownie, porque elas amam meu brownie e por elas eu faria brownie todos os dias. Então, para vocês, assim, né, o que que vocês fazem bem? Passando aqui, aí a gente traz um questionamento sobre o que que você seria pago para fazer, né? Então, onde você trabalharia? Qual profissão você gostaria de exercer? Eu acho que travou. Ai, agora foi. O que você faz que poderia ser remunerado? Então, um exemplo meu, eu faço bem brownie, eu gosto de fazer brownie, e aí? Eu posso ser remunerada por isso. Então, será? Então, é muito essa dica que eu dou também, né? Não esquecer muito de levar em consideração as reflexões anteriores. Então, tanto o que você ama fazer, quanto também o que você faz bem. Então, por exemplo, eu amo viajar. Será que tem alguma profissão que eu possa fazer para eu viajar muito? Ou então, sei lá, às vezes o meu sonho de vida seria trabalhar em uma companhia aérea, né? Vai que. E, por fim, é muito sobre o que o mundo precisa. Então, quais suas conquistas pessoais e como elas podem fazer isso do mundo melhor?
Então, a minha dica é assim, que às vezes pode parecer difícil pensar nisso, mas a gente sempre tem um desejo, assim, guardado, né? Sobre como a gente quer mudar o mundo. Então, por exemplo, eu lembro que eu sempre gostei muito de fazer trabalhos voluntários, né? Então, eu me descobri muito e eu via muito isso de fazer o mundo melhor. Hoje em dia eu trabalho na FIRST, é que a gente tem um propósito muito forte de revolucionar o aprendizado. E eu acredito muito nisso também, né? Que a educação vai mudar o mundo, vai mudar o Brasil, vai mudar o mundo como um todo. Então, sem educação também não tem como a gente avançar e ir a lugar nenhum. Então, por isso que eu acredito muito aqui nesse propósito. E eu acredito muito também que o mundo precisa disso. Então, aqui, o que o Ikigai fala, assim, né? Que o Ikigai, ele está no centro de tudo. De todas essas 4 questionamentos que eu trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, se a gente for pensar só na nossa missão e na nossa paixão, que é essa intersecção, aqui você começa a sentir prazer e plenitude, mas sem riquezas, porque você não está olhando para a sua vocação e para a sua profissão. Quando você olha para a intersecção entre missão e vocação, aqui você tem excitação, mas com sentimento de incerteza, né? Porque você não tem muito claro sobre a sua profissão e a sua paixão em si. Se você for olhar na intersecção entre paixão e profissão, profissão e vocação, aqui você está confortável, mas com sensação de vazio. Porque, né, você não está fazendo o que você ama de fato. Você não está fazendo a sua missão. E, por fim, se a gente for olhar aqui paixão e profissão, aqui você tem sentimento de satisfação, mas com sentimento de inutilidade. Então, por isso que o Ikigai, ele fala muito sobre o centro aqui. Então, o seu autoconhecimento, o seu trabalho, ele vai muito no centro de todos, da paixão, da missão, da profissão e da vocação. Então, aqui é muito mais uma finalização que eu trouxe aqui para vocês. Então, sobre cada um desses tópicos, a paixão, ela é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração por algo que proporciona o verdadeiro entusiasmo, seja ao falar ou lidar com aquilo que gosta. Então, isso é muito a sua paixão. A sua vocação é a inclinação, tendência ou habilidade que leva alguém a exercer uma determinada carreira ou profissão. Também pode ser uma aptidão natural para executar algo prazeroso de fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma vocação de... Eu conheço uma pessoa aí que tem uma vocação de desenhar. A sua profissão é o trabalho habitual ou atividade produtiva desempenhada por um indivíduo perante a sociedade. Geralmente está atrelada ao meio da vida dessa pessoa para se manter no ciclo social. E, por fim, a missão em si. A missão é muito propósito. Então, o compromisso ou a sua razão de viver. Então, é aquilo que precisa ser feito para que alguém se torne humano, completo e realizado. Tá? Então, eu trouxe aqui rapidinho essa ferramenta para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu posso deixar meu contato aqui no chat para que a gente troque uma ideia e eu posso mandar o material para vocês sem problemas. E aqui eu trouxe algumas dicas também, tá? Tanto de livros quanto de programa. Então, a gente tem esse livro aqui, que eu até trouxe um pouquinho mais cedo, do Ikigai, Os 5 Passos para Encontrar Seu Propósito de Vida e Ser Mais Feliz. Esse segundo aqui, o nome dele é Design Your Life. Ele tem em português também, que o nome é O Design da Sua Vida, que ele usa até sobre, eu não sei se vocês conhecem, o Design Thinking. É uma metodologia que ela foca muito no duplo diamante e ele usa o design da vida com base dessa metodologia, perdão. Então, ele é muito bom, assim, porque ele é um livro também de muito autoconhecimento. E, por fim, aqui na FIRST também a gente tem um programa, que o nome dele é FIRST Job, que ele é justamente para esse momento de vida, para entender sobre as competências do futuro, entender também os próximos passos de carreira, tá? E aqui, eu até trouxe aqui, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, para colocar esse QR Code e a gente conversar depois.
tá bom? Mas eu vou deixar o meu celular aqui no chat também, para caso alguém queira conversar. Bom. Então, gente, eu fiz um momento aqui mais rapidinho, porque eu queria muito que a gente pudesse trocar uma ideia, assim. Então, que vocês pudessem trazer o que que vocês acharam, pudessem trazer algumas dúvidas também para a gente conversar. Pode ser dúvida em relação a qualquer coisa, assim. Então, fiquem à vontade. Consigo voltar no slide, sim, um segundo. Pronto. Deixa eu colocar meu celular aqui. Então, qualquer coisa, assim, vocês podem me mandar mensagem, tá? Por esse número, sem problemas. Meu número é de Brasília, hoje em dia eu moro em São Paulo, inclusive, mudei. Justamente muito com foco na minha carreira mesmo, né? Todo mundo fala que São Paulo é o centro, assim, de grandes indústrias, é um polo muito industrial. Então, eu vi uma grande oportunidade, assim, tanto na First quanto no home office que a gente está hoje, para conseguir me desenvolver mais em relação a isso. Hum, Em relação ao mercado de trabalho, qual hard skills você mais desenvolveu, Ana? Tá, perguntaram aqui muito sobre as minhas hard skills, né? O que que eu vejo assim? Depois que eu entrei, quando eu era da DIM, no caso, eu aprendi muita coisa assim sobre Excel, fiquei muito boa em Excel, Power BI também, Data Studio, ferramentas de gerenciamento de projetos. Só que hoje em dia, no meu trabalho, eu vejo que eu desenvolvi muito mais soft skills, que foram competências que eu precisei desenvolver para atuar no que eu atuo hoje. Tá? Então, aqui a First, que ainda não é uma startup, ela é uma startup de uma grande empresa, no caso, e as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, eu preciso me adaptar muito, eu preciso ser ágil para conseguir acompanhar, né, a transformação dessa startup. Então, hoje em dia, até respondendo essa pergunta, eu vejo que eu desenvolvi bastante inovação, desenvolvi muito pensamento crítico e desenvolvi principalmente também visão sistêmica, assim, das coisas. Então, eu trabalho com produto. Então, o produto, você tem que olhar para a experiência do cliente, você tem que olhar para a venda, você tem que olhar para o conteúdo, né, aqui dentro, que é o nosso grande foco. Então, eu tenho que ter uma boa visão, assim, do todo. Tá. Sobre minha vida profissional após a formação. Tá, gente, que 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 aconteceu assim na minha vida, tá? Eu, ano passado, como eu falei para vocês, eu fui presidente da DIM, e eu lembro que que eu olhava muito mais para a EJ do que para mim, né? Então, eu desenvolvia muitas coisas, só que eu não pensava muito naquilo. E eu lembro que em novembro eu já estava quase entregando meu TCC, e eu comecei a ver que eu não sabia para onde que eu ia depois de eu me formar. Tava super perdida, assim, comecei a ficar angustiada, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia nem o que, que eu queria fazer. Então, eu lembro que foi um momento de muita angústia, assim, que eu comecei a me inscrever em vários processos seletivos na época. Ficava mandando meu currículo, ficava fazendo teste, nada dava certo. Aí eu fiquei, gente, tem alguma coisa de errado comigo, né? Só que daí eu mudei, assim, um pouco a forma que eu estava buscando o meu primeiro emprego. Eu estava com contato muito forte com a First na época, até para trazer uma capacitação para a EJ. E eu lembro que ano passado eu fiz esse programa também da First, tá? Eu já fui cliente da First, inclusive, vamos contar essa história. E eu virei e falei, cara, tô apaixonada pela empresa, quero trabalhar aí.
E aí eu comecei a criar certo networking, assim, né? Uma rede de networking na própria First para eu conseguir trabalhar aqui. Então, eu tive muito essa presença ativa, assim. Eu lembro que no início foi muito difícil, porque eu estava entrando no meu primeiro emprego numa startup em grande transformação, assim, e eu lembro que eu fiquei até um pouco nervosa, assim, né, para ser bem sincera e transparente com vocês. Eu estava perdida ainda, não sabia muito bem como fazer as coisas, não sabia o que fazer, só que eu acho que foi muito por causa das minhas soft skills que eu consegui permanecer e eu consegui continuar no meu emprego, porque eu fui muito resiliente. Quando eu não sabia fazer alguma coisa, eu ia atrás desse conhecimento. Eu lembro também que meu chefe na época ele também tinha muitas demandas, então ele não conseguia ter um contato muito próximo comigo. Então eu tive que desenvolver muitas coisas, assim, eu tive que ir atrás de muitos conhecimentos. Então, eu vejo que foi muito isso, assim, sabe? Eu ainda tenho dificuldades, para ser bem sincera com vocês, em relação ao mercado de trabalho. Ainda tenho muitas inseguranças em relação à minha carreira, mas querendo ou não é isso, assim. A vida é um constante aprendizado. Então, não adianta nada eu virar e pensar muito em autoconhecimento, sei lá, 9 meses atrás, se eu não conseguir pensar nisso constantemente. Porque, querendo ou não, os desejos mudam, né? A nossa vida muda. Mas, bom, alguém mais tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Pera, o Rairon fez uma pergunta aqui, há um tempo atrás, que eu só vi agora. Tá, deixa eu abrir aqui o gráfico de novo. Ele perguntou, só não entendi porque não teve uma queda no tempo, só aumento. Deixa eu compartilhar aqui. Opa. Aqui. Tá. Não sei se eu entendi muita dúvida, tá? Porque o que acontece? Aqui nesse eixo a gente fala sobre o tempo. Aqui a gente fala sobre a porcentagem de pessoas que usam essas tecnologias. Então, por isso que aqui o tempo ele vai aumentando e a quantidade de pessoas usando também as tecnologias vão aumentando. Então, por exemplo, aqui no telefone, a quantidade de pessoas usando o telefone demorou muito para crescer. Aqui na TV, a TV colorida, não. TV colorida lançou, já cresceu muito o número. A mesma coisa do micro-ondas, a mesma coisa do computador, a mesma coisa de tablet, smartphone. Tá? Então, aqui, se você vê, por exemplo, a quantidade de pessoas usando rádio. Então, vamos ver aqui. Usando rádio. Aumentou de forma considerável, só que demorou um pouco de tempo ainda para conseguir chegar a um número bom, assim, um número alto. Tá. Acho que eu respondi. Tá. Onde que eu trabalho hoje, em que posição dentro do time de produto? Boa. Hoje eu sou analista de produtos aqui na First Falcone. Eu trabalho muito com... porque acontece? A gente tem o nosso produto, que ele é do First Job, que ele é feito justamente para pessoas que estão na graduação ou finalizando a graduação. Muito para responder essas dúvidas de, para onde eu vou depois do mercado de trabalho, trazer questões práticas também sobre o mercado, tá? E hoje em dia tem 2 pessoas só trabalhando nesse produto, que sou eu e a Júlia, que ela é minha líder. Então a gente acaba trabalhando mais ou menos na mesma coisa, assim. Então a gente olha muito para o produto em si. Inicialmente, né, quando eu entrei na Flash ainda não existia esse produto, para até falar para vocês.
eu construí esse produto junto com o Lucas, aí entrou a Júlia, a gente começou a pensar no lançamento, a gente começou a pensar nas adaptações do produto também, tá? Tá. A Glória perguntou se eu faria algo diferente durante a graduação, qual conselho eu daria para quem é estudante? Assim, é muito fácil, né, olhar para trás e falar que eu faria algo de diferente. Eu acho que eu faria sim, mas eu vejo também que o meu processo assim, de aprendizado, de evolução, dependeu disso. Então, eu lembro que quando eu estava no início da minha graduação, eu pegava muita matéria, porque eu queria me formar logo. Eu não busquei coisas a mais. A UNB, ela é gigante, assim, ela te dá uma oportunidade muito grande de você desenvolver. Por exemplo, eu fui para a empresa júnior, mas não necessariamente todo mundo aqui precisa ir para a empresa júnior. Existem projetos de extensão, existem professores também que dão esse suporte, existe, enfim, uma gama de oportunidades. Então, eu vejo que aproveitar ao máximo esses momentos de universidade, olhar muito, o que que vocês conseguem fazer hoje na universidade, que depois de formado vocês não vão conseguir. E aproveitar ao máximo, assim, porque só as matérias trazem muitos conhecimentos, com certeza, só que é interessante também a gente conseguir trazer algo complementar para a gente, tá? Eu não falo nem só pelo currículo em si, mas muito para a gente conseguir entender se é isso mesmo que a gente quer. Isso, é exatamente isso que o Ryan falou. Que eu não me identifiquei muito no início da minha graduação, no caso, justamente por isso, que eu só ficava pegando matéria porque eu queria me formar, eu queria entrar no mercado de trabalho, e eu não estava aproveitando a universidade ao máximo, assim. Então, eu comecei a buscar essa vivência mais administrativa e empresarial. Então, foi aí que eu realmente me identifiquei com o curso. Hoje em dia, eu falo que não existiria outro, assim, que faria mais sentido na minha vida quanto à administração. Quais dicas eu dou para quem quer entrar na IJ? Tá. Eu vejo que a empresa júnior, pelo menos para mim, tá? Eu tentei, eu acho que eu passei só na minha segunda, terceira vez, não lembro, da empresa júnior. E é muito isso, assim, às vezes só não é o momento, sabe? Eu construí uma jornada maravilhosa lá na empresa júnior. E é muito entender, assim, sabe? O que que vocês esperam na empresa júnior e o que que ela tem a oferecer também. Então, ela traz muita vivência empresarial. Ela te traz muito contato também. Então, por exemplo, se não fosse a EJ, eu não estaria na First hoje, porque foi graças à EJ que eu consegui esse contato com a First Falcone. Foi graças à EJ que eu fiz também o programa da First Falcone. Tá? Então, para mim é isso, assim. Então, eu sou Team EJ, então, super apoio. Acho que é um momento de muito desenvolvimento e autoconhecimento. Então, aproveitem ao máximo aí a faculdade e a empresa júnior também. Tá. O que pesa mais, a parte técnica de dados ou a parte mais conceitual de produto? Tá. Na minha rotina, tá, deixa eu pensar. Eu vou ser bem sincera aqui sim com vocês, tá? Eu vejo que na minha rotina, desde que eu entrei, eu nunca fiz sempre a mesma coisa. Então, por que que eu falo isso? Assim que eu entrei na First, ainda não tinha um produto estruturado. Então, meu início de jornada foi fazer o produto, estruturar o produto, coletar dados, no caso, né, antes de estruturar o produto, fazer um primeiro MVP, depois testar o MVP, o, adaptar o produto e depois começar a pensar no lançamento. Então, por exemplo, antes era muito um processo mais criativo, assim, que eu usava muito até a metodologia do design thinking para fazer esse produto em si. Depois eu comecei a pensar no lançamento, que era muito mais contato forte com o time de marketing, com o time de vendas, estratégias também para lançamento de produto. E hoje em dia
a gente está com foco maior em vendas. Então, entender muito qual é o nosso público, entender também sobre a nossa venda do nosso produto. Por exemplo, essa semana a gente vai começar uma turma amanhã. Então, essa semana para mim foi literalmente tudo vendas, assim, tá? Então, eu vejo que hoje em dia, como é um produto novo, eu ainda não tenho uma rotina muito bem estruturada. Mas boa pergunta. Gente, se vocês quiserem me desmontar o microfone também para perguntar, sem problemas, tá? Eu gosto de escutar a voz de outras pessoas, não só a minha. Aí na Falcone vocês utilizam o método Agile? Boa. O que que acontece, assim, né? Muita gente me pergunta até sobre gerenciamento de projetos aqui na Falcone. Eu não tenho tanto contato, assim, com a Falcone, tá? Porque nós somos uma empresa do Grupo Falcone, só que a gente é uma empresa independente. Então, a gente tem um certo contato, sim, com metodologias Falcone, tem contato com pessoas Falcone, só que não é muito voltado para projetos, tá? Então, é isso. Não te respondi muito bem, mas eu acho que eu também não sou a melhor pessoa para responder isso. Essa era uma pergunta, eu puxar outra pergunta, porque você estava falando aí do desenvolvimento do produto, achei curioso. Sua líder, ela é mais product manager ou product owner? Tipo, você sabe que essa é uma rotina Isso. mais dentro de Agile, né? É mais PO? Ela é manager, na verdade. Ah, nossa, interessante. Eles têm umas abordagens diferentes, assim, né? Aí eu queria entender mesmo construção de produto. Arrasou. Mas é isso, assim, ela também, o que acontece? Como a gente tem esse produto novo, eu e ela, a gente acaba fazendo a mesma coisa, assim, basicamente. Ela olha mais para números, assim, para estratégias, mas a gente trabalha muito em conjunto. Hoje em dia, né? Depois a gente vai começar a estruturar nossas rotinas mais certinhas. Foi legal, né? Dessa troca, assim. Ela é mais experiente que você em tempo de mercado, assim? Sim. O que que aconteceu? Eu saí da faculdade e esse é meu primeiro emprego. Ela já está há um bom tempo, acho que ela está há uns 4, 5 anos, e ela trabalhava na Fundação Estudar, com produtos também. Então, ela já tem uma bagagem boa de produtos e também de educação. Legal, é legal quando você tá de analista com o PM, assim, Uhum. troca as 100%, assim, eu atividades, aprendo. aí troca as atividades, assim, para a para, é bem legal. E foi muito legal, assim, porque ela entrou na First depois de mim. Então, eu entrei, ainda não tinha nada, assim, desse produto. E eu lembro que eu fui construir junto com o Lucas, né, que ele é um dos sócios aqui da First também. Então, ela entrou muito com esse objetivo mais de lançamento, estratégias. No início, era mais eu mesmo com o produto em si. Legal. Obrigado. Boa. E é muito isso, assim, também, né? Até falando para vocês, o que que acontece? A First me depositou um desafio, que querendo ou não era um desafio grande, assim, né? Porque as pessoas acreditavam muito nesse produto que ainda não existia e que eu ia construir.
Então, era muito isso de... Você tem que entender também até como se vender assim no mercado. Eu lembro que eu não sabia fazer isso muito bem, para falar bem a verdade. Eu tive algumas conversas assim que eu estava super perdida. A minha sorte é que o Lucas, que é um dos sócios, ele acreditou muito em mim. E ele falou assim: "Ah, eu vou te propor um desafio. Eu tenho essas informações", me jogou as informações e falou assim: "Ah, como que você trabalharia daqui para frente?" Aí eu falei: "Beleza." Peguei aquilo, montei um plano um plano mesmo, assim, sabe, de trabalho, o que que eu faria, como que eu faria, e eu apresentei isso para ele. Então ele falou: "Ah, foi nesse momento que eu tinha certeza que era você." Porque ele viu tanto de visão sistêmica que eu tinha, tanto de pensamento crítico que eu tinha, solução de problemas também. Então, essa é uma das dicas também que eu dou para vocês, né? Então, além de entender bem, assim, como se vender, que eu acho que eu não fiz isso muito bem há um tempo atrás, entender também até o que vocês já fizeram de bom na vida de vocês, que é bom de ser contado. Então, por exemplo, nunca tive uma experiência em nenhum emprego. Tá, e aí, o que você já fez na sua vida que você pode contar como experiência e que faz sentido para a sua carreira? Ou então que você desenvolveu alguma competência. Então, é isso sim que as empresas normalmente olham. Claro, depende do cargo, né? Mas, enfim, até olhando aqui para o lado de empresa, falando para vocês, tem muita gente que acha que as empresas querem que a gente saia da faculdade sabendo de tudo, né? Só que olhando para o lado das empresas, nem sempre, assim. Depende muito, claro, né? Tô falando de forma mais genérica. Mas às vezes as empresas só querem que você seja adaptável, que você consiga ter um mínimo de pensamento, assim, mais crítico, que você consiga pensar de formas diferentes, não que você saiba de tudo, assim, em si. Então, até trazendo um pouquinho, né, desse conforto aqui. Eu falei muito dessa ferramenta de autoconhecimento, mas nem sempre a gente vai ter a resposta para tudo. E também tudo bem. Assim, não precisa ter a resposta para tudo agora, assim. O que a minha dica seria era começar a trabalhar e entender como buscar essas respostas, né? Isso. E, Thiago, deixa eu tirar uma dúvida. Você está formando agora? Você já está no mercado? Como que é? Vi que você conhece bastante, né? Você tem interesse de ir para a área de produtos? Eu trabalho com produto, já tenho dois Ah, anos e é? meio, mas eu não Ai, que estou legal. formado não, estou no quinto semestre. Comecei Ai, que cedinho no legal. primeiro semestre. Uhum. Arrasou. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Ainda quer conversar sobre algum ponto específico? Eu vi lá no formulário que você falou no QR Code que tá um pouco específico lá para quem é de empresa junto e tudo mais, mas eu lá marquei que não era de empresa junto, não tem problema não, né? Só queria entender um pouco mais do produto de vocês. Não, tá tranquilo. Mas enfim, me manda mensagem também, qualquer coisa. Fiquem à vontade, de verdade, para conversar comigo aqui pelo celular. Eu passei, inclusive, o meu número pessoal. Normalmente eu falo com o meu número corporativo, mas é o NB, né? Administração, então estou super à disposição também, até para nem conversar sobre o produto em específico. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, ou então vocês quiserem pedir alguma dica em específico, mandar aqui de novo. Assim, eu vou até tirar dúvida depois de trilha de estudo do produto. Arrasou. Gente, então, muito obrigada, assim, pelo momento, de verdade. A gente já está finalizando aqui, né, nossos minutinhos. Queria muito agradecer a participação de todos e todas aqui. Fica aberto em contato, mais uma vez, pode me mandar mensagem. E eu espero que todo mundo aqui tenha muito sucesso e consiga desenvolver muitas competências do profissional do futuro.
Bom, então nós finalizamos, né, a palestra As Competências do Profissional do Futuro e agradecemos à palestrante Ana Carolina. Muito obrigada pela sua participação na 9ª semana acadêmica. E informamos que as declarações vão ser enviadas por e-mail e também vão estar disponíveis nos seus ingressos do Simpla, em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo da palestra. Também lembramos que amanhã teremos mais atividades da CADM e na sexta-feira também. Participem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada é a Ampare. Nós estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Barvalento, Fazenda e Mercado Malunga. E uma boa noite a todos.